E o que significa ser cristão, gente? Significa ser imitador de Cristo. Como é que é o tema desse Kairós? Você acha que a Canção Nova ia fazer um Kairós para os imitadores da Deia? Vem cá, Deia. Você acha que a gente ia fazer um Kairós, colocar a Deia no centro e falar, imitadores da Deia? Coloca o cabelo do mesmo jeito, a roupa do mesmo jeito, tudo do mesmo jeito. Não. A Deia é um instrumento. Passa por ela a evangelização, mas a graça é que desaparece a Deia e aparece... Porque ninguém aqui é chamado a ser imitador do bem da hora, mas é chamado a imitar aquele que o bem da hora imita. Quem é que o bem da hora imita? Jesus. Nós somos chamados a sermos imitadores de Cristo. E sabe por que a gente se preocupou em fazer um Kairós para que a gente seja imitador de Cristo? Porque os nossos adolescentes estão imitando outras pessoas que não a Cristo. E aí eu tenho que falar para os adolescentes, mas eu não posso deixar de falar para os responsáveis pelos adolescentes. Não dá para falar para o adolescente sem falar para você, pai e mãe. Imitador de Cristo, filho de Deus, não é deusinho não, filho de Deus é cristão. E quando é que nós nos tornamos cristãos de verdade? No dia do nosso batismo. E o que é que nós recebemos no dia do nosso batismo? O Espírito Santo. Está vendo como uma coisa está ligada à outra? Está vendo como lembrar que eu sou batizado, viver a experiência de um cristão que imita Cristo, é cultivar a semente do meu batismo, que eu recebi lá no dia do meu batizado, que é o tema de todo o tempo quaresmal, na preparação de um povo que vai receber essa vida nova. Daqueles que se preparam para receber a primeira vez o batismo, mas daqueles que naquela noite especial, linda e santa, vão renovar as promessas do batismo. Por isso, o Kairós bem da hora desse ano, quis lembrar para mim e para você que você também é um imitador de Cristo. E olhando para você, para a sua história, para a sua vida, eu posso olhar e dizer assim, olha, filho de Deus, cristão é? Olhando para a sua vida, para o assunto lá da sua casa, para aquilo que você assiste, para os caminhos que você tem percorrido, dá para a gente identificar que você é cristão? Olhando para as roupas que seu filho e sua filha usa, dá para identificar que eles são cristãos? Olhando para a sua roupa, jovem, para a música que você escuta, para os lugares onde você frequenta, dá para a gente dizer, olha, filho de Deus, cristão é. Dá para a gente fazer isso? É um teste. Porque se eu não passo nesse teste, quem está cheirando mal é você, que já apodreceu na sua vida de católico, de cristão. Porque o cheiro mal de Lázaro aqui é o cheiro mal de muita gente que deixou apodrecer o próprio batismo. E a gente pode deixar o nosso batismo apodrecer, porque eu descuidei, eu comecei a imitar outras pessoas, eu comecei a imitar as pessoas das novelas, eu comecei a imitar, quer ver como que a gente começa a imitar fácil, fácil? É só soltar as nossas crianças aqui para elas brincarem. Elas vão brincar de quê? Elas vão brincar de lutar, de matar, de atirar, com os nomes tudo em inglês, né? Um super-herói tudo em inglês. Eles vão fazer o quê? Eles já sabem fazer o barulho de metralhadora, eles já sabem fazer o barulho, eles sabem, é só soltar eles para brincar. Eles aprenderam isso aonde? Assistindo Bem da Hora? Eles aprenderam isso aonde? Lendo a Bíblia, assistindo uma missa? Cuidado com o que entra dentro das nossas casas, pai e mãe. Cuidado com o que acessa a internet, o que seu filho tem acessado. Ser pré-adolescente não tira de você, pai e mãe, que o seu filho já é pré-adolescente,
o direito de não cuidar mais. Não, deixa que a escola cuida. Não. Adolescente, de nariz empinado, você tem muita coisa para aprender ainda, meu amigo. E tem aprendido no lugar errado. Tem aprendido no lugar errado. E hoje é bem da hora reconhecer isso para que a ressurreição aconteça. Para que essa ressurreição possa acontecer. Por isso, nesse Kairós, nós somos chamados a zelar pela nossa casa. A segunda leitura já disse que o Espírito mora em nós, então essa primeira casa sou eu, mas também a casa aonde a gente mora. O padre fez questão de nesse domingo fazer a leitura mais longa do Evangelho, para que você prestasse bem atenção num detalhe que só esse Evangelho mais longo conta. Qual foi o grande milagre do Evangelho de hoje? O grande milagre foi a pedra que rolou, foi o Lázaro que saiu lá de dentro parecendo uma múmia, todo enrolado em lençóis mortuários. Pai e mãe, o grande milagre não foi esse. Adolescente, jovem, o grande milagre não foi esse. Pode ter sido lá para aquela época. O grande milagre do Evangelho de hoje está num versículo lá do início, pequenininho. Versículo 5 do Evangelho de hoje. Pega aí a sua Bíblia e leia aí para você ver qual é o milagre. Lá no versículo 5, qual que é o grande milagre? O grande milagre do Evangelho de hoje. Jesus era muito amigo de Marta e de sua irmã Maria e de Lázaro. Sabe qual é o grande milagre de hoje? É que Jesus seja amigo da sua família. A ressurreição só aconteceu porque eles eram amigos de Jesus. O grande milagre foi que Jesus chorou por Lázaro. O Evangelho está dizendo que Jesus chorou porque era amigo de Lázaro. Sabe qual é a grande garantia que quando a sua família precisar de ressurreição ela vai ter? Se você cultivar um caminho de amizade com Jesus. E o Evangelho mais longo de hoje contou que Lázaro tinha uma experiência pessoal com Jesus. O Evangelho também contou que Marta também tinha uma experiência pessoal com Jesus. O Evangelho também contou que Maria tinha uma experiência pessoal com Jesus. Eles eram, cada um, íntimos, amigos de Jesus. Diferente de muitas das nossas casas, que muitas vezes tem um ou dois que reza, né? Ou então tem o filho, muitas vezes é o pré-adolescente que está rezando, que está ouvindo as coisas do bem da hora e está indo para a missa. E aí quando ele sai para ir para a missa, o pai e a mãe falam, não, pode ir, reza lá para nós, pode, vai rezando. Não é assim? Ou então a esposa que vai para a igreja e o marido fala, não, vai lá, reza para mim lá. Não é assim que acontece? Tem tanta esposa rezando na igreja para o marido. Alguns maridos que vão para a igreja, a esposa não vai. Pai e mãe que vai para a igreja e o filho não vai. O segredo, o milagre, não foi preparado só porque Lázaro era amigo de Jesus. Só porque Maria. Não, porque a família era amiga de Jesus. E você vai me perguntar, e cadê o pai e a mãe dessa família? A unidade de Lázaro, de Maria e de Marta é prefiguração da comunidade de irmãos que depois da ressurreição vai existir. Todos serão irmãos. Mas aqui também eu quero lembrar, imagina o que ia acontecer lá na sua casa se de repente seu pai e sua mãe desaparecessem. Tem gente pensando assim, eita que beleza, ia ser uma maravilha. Quem já foi pré-adolescente, quem está na pré-adolescência sabe que pai e mãe faz uma falta. Hoje em dia é tão difícil. Imagina uma família sem pai e sem mãe. Lá em casa, quando a gente ficava sem pai e sem mãe, a gente fazia muitas coisas.
Todo dia tinha um com o nariz sangrando, um arrancava o cabelo do outro. Já viu o filho sem pai e sem mãe, a briga que é? E que maravilha, pré-adolescente gosta de brigar, não é? Por tudo eles brigam, pela meia, eles brigam pelo restinho do suco que estava na geladeira, que ele tinha escondido e era dele, não é assim? Briga por causa daquela roupa que ela lavou e ela ia usar e a outra correu lá, pegou e usou primeiro. Quantas vezes nós já vimos nossos pré-adolescentes brigando? Pode tirar que essa blusa é minha. Tira agora. Minha mãe comprou para mim. Foi ou não foi? Quem tem pré-adolescente em casa sabe que é assim. Essa família permaneceu unida. Quando o pai e a mãe não estavam lá, sabe por quê? Porque o pai e a mãe soube cultivar neles a semente que foi colocada. Pai e mãe, vocês vão passar. Pai e mãe, se vocês não educarem os adolescentes para viverem uma vida de cristão longe de vocês, vocês vão passar a vida inteira desconfiando. Depois que eles saírem de casa, o que eles vão fazer? O tempo agora é de plantar. O coração está molinho dos nossos adolescentes. É agora a hora de plantar coisas boas, para que eles sejam imitadores de Cristo. Agora é o tempo de experimentar a amizade da família. O grande milagre, minha gente, me desculpa desapontar vocês, não foi a ressurreição. O grande milagre é a partir do momento que você está escutando tudo isso e voltar para sua casa para que você, seu esposo, sua esposa, seu pai, sua mãe, seu irmão, vocês possam ser amigos íntimos de Jesus. O que está faltando para que nós possamos dar passos na imitação de Cristo é a gente ser amigo de Cristo. Por que vocês acham que aquelas crianças, aqueles adolescentes imitam tão bem aqueles artistas? Vindo aqui para a Canção Nova, eu encontrei, eu nem sei se eles estão aqui, um casal com 2 crianças, estavam lanchando aqui perto da canção, ali, está lá no fundo, ó. Aquele casal ali com aquelas 2 menininhas ali. Eles estavam lanchando, aí o padre passou, aí o pai chamou, né, o padre, perguntou, você vai estar na Canção Nova? Vou estar na Canção Nova. Aí eu fui querer dar um desperto com as meninas, né? Assim, olha, lá nós vamos cantar todas as músicas do Bem da Hora, vocês já sabem? Já. Aí eu pensei assim, dançar elas não vão saber, né? Então nós vamos dançar também, todas as coreografias, vocês sabem? Aham, sei também. Aí o padre acabou todos os argumentos dele, eu sabia tudo, né? A diferença de quem imita a Deus. Vai lá para você ver se alguma delas estão com alguma roupa mais curta, com a barriga de fora. Vai lá para vocês verem se elas estão experimentando alguma coisa. Não. Elas estão imitando alguém que imita Cristo. Essa imitação é saudável. Agora, se a gente coloca os nossos adolescentes para assistirem aquelas novelas. Não tem uma novela por aí que começou dentro da academia passou para um barzinho, do barzinho já foi para o motel, do motel já foi para... Começou numa malhação, gente. Coisa mais saudável do mundo. Começou ali no exercício físico. E já passou vários outros cenários. E o que os nossos adolescentes assistem? Os seus, porque os nossos aqui assistem Bem da Hora. Está vendo como é necessário que a gente converse com os nossos filhos? Quem é o melhor amigo do seu filho? Quem é o melhor amigo da sua filha? Quem é seu melhor amigo, jovem? Nós temos a capacidade de copiar o nosso melhor amigo. Você já viu que quando a gente tem um melhor amigo, a gente costuma gostar sempre da mesma cor de roupa? Quando a gente tem um melhor amigo, quando a gente vai sair, tem dia que a gente sai com a roupa do mesmo jeito. A gente começa a falar do mesmo jeito. A gente começa a escolher estar nos mesmos lugares. Imagina se nós começarmos a ter Jesus como o melhor amigo das nossas casas. Jesus o melhor amigo do pai. Jesus o melhor amigo da mãe. Jesus o melhor amigo do filho mais velho, do filho do meio, do filho caçula, do netinho, do vô, da avó. O que vai acontecer? Nós vamos nos transformar em imitadores de Cristo. E aí, para que essa imitação aconteça, pai,
Mãe,